porque por lá a Câmara dos Deputados pode votar um projeto de lei que endurece as regras para os institutos de pesquisas. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que pode pautar a proposta do deputado Ricardo Barros, líder do governo, ainda nesta semana. Já no Senado Federal, o senador Marcos Duval do Podemos conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI que investigue os institutos. Agora, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, precisa ler esse requerimento em plenário para que a comissão seja instalada. Contudo, a oposição cobra que antes de uma CPI dos institutos de pesquisas, é necessário instalar outras comissões parlamentares de inquérito, como, por exemplo, a do MEC. E para falar sobre esse assunto, vamos trazer para a roda a Camila Andrade. Camila, como é que tá essa discussão por aí? Essas duas CPIs, aliás, essa CPI do Senado e esse projeto de lei da Câmara, sai no papel? Pois é, Mark, a impressão aqui em Brasília é que há mais possibilidade desse projeto de lei progredir do que a CPI em si, né? A gente sabe como é que é difícil essa questão de CPI, ainda mais num momento como o que a gente vive agora, né? Vamos começar então pela Câmara dos Deputados. Por lá, assim como o Escola explicou ali em relação à CPI, também é preciso que antes, né, tenha essa aprovação prévia de um requerimento de urgência. Mas as últimas falas públicas aí, o Lira indicou que há essa vontade e que eles de fato pretendem pautar esse projeto de lei para essa semana. Eu vou até abrir um aspas aqui sobre o que ele disse recentemente. Eu creio que o mais efetivo será a votação de um projeto de lei. E se essas alterações acontecerem, eu penso que as pessoas vão olhar com um pouco mais de seriedade, porque hoje a pesquisa perdeu credibilidade. Não se pode usar a mesma metodologia e ter resultados tão díspares. Isso porque não existe um único projeto de lei, né? Essa discussão ela já estava acontecendo ali na Câmara dos Deputados, muito mais, é claro, logo depois do resultado do primeiro turno das eleições, mas o que está progredindo mesmo é aquele projeto de lei do Ricardo Barros, que a gente comentou na semana passada. Inclusive, hoje cedo, ele deu mais detalhes sobre esse projeto, que visa, inclusive, criminalizar institutos de pesquisa, estatísticos que eventualmente errem esse resultado, considerando a margem de erro. Vamos ouvir o que disse o Barros, então. Nós queremos mesmo criminalizar a interferência na opinião pública por institutos de pesquisa e veículos de comunicação. O projeto prevê punir criminalmente o estatístico, que é o responsável para que os números estejam corretos, a ponderação da amostra saia corretamente, o responsável pela empresa e o responsável pelo contratante. Nós vimos aí uma exploração muito negativa, no caso do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, quando criou-se a expectativa de que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Quando isso não aconteceu, o mercado de ações subiu 5% e o dólar caiu 4%. Pode ter gente que ganhou muito dinheiro especulando com esta formação de opinião pública equivocada, né, criminosa. Na contramão do que defendem os políticos, né, esses institutos de pesquisa dizem que o resultado da pesquisa é realmente um retrato único daquele momento, e muitos deles justificaram que a falta de um censo atualizado é que faz com que essas metodologias tenham problemas. E aí o próprio Ricardo Barros e outros políticos justificaram que, se são institutos de pesquisas, eles deveriam ter essa condição de fazer a atualização dos dados dos brasileiros para que possam, então, fazer pesquisas com base numa base de dados confiável. É uma discussão que é bastante complexa, então eles vão ali tentar esmiuçar isso e prever formas de evitar erros tão grotescos como os que foram registrados nesse primeiro turno das eleições. Mas como a gente disse, além de toda essa discussão lá na Câmara dos Deputados, né, esse projeto que se destaca dos demais com a possibilidade de entrar na pauta de votação essa semana, a gente ainda tem lá no Senado essa possibilidade da abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Também na semana passada, a gente já trouxe aqui a fala do Marcos Duval, que é o senador que estava à frente dessa CPI. Ele já conseguiu o número de assinaturas suficientes para essa abertura. Mas o que acontece? O Escola até falou que a gente tem algumas outras que estão na fila, né? Como, por exemplo, aquelas duas que são relacionadas ao MEC. O que tem aqui em Brasília é uma espécie de acordo entre os políticos, justamente porque algumas dessas CPIs que já estão na fila, já teve um acordo no passado para a gente não ter a abertura de uma dessas CPIs, era que justamente durante esse período eleitoral nenhuma CPI fosse aberta. Então, muito provavelmente, a CPI não deve progredir, essa é a expectativa de ambos os lados políticos aqui em Brasília, mas essa discussão ainda assim vai continuar ocorrendo lá no Congresso, justamente por conta desses projetos de lei. Mark.
Tá aí, portanto, o clima de expectativa em Brasília, principalmente por esse projeto de lei, até porque é o seguinte, né? A Camila falou bem ali que tá mais encaminhado na Câmara, mas vai ter que passar pelo Senado também, né? Para depois, se aprovado for, ir para a sanção presidencial. Então vamos ver como é que isso vai se dar. Eu tô achando que tá difícil a situação no Senado. A Câmara parece mais unificada em torno desse assunto, mas no Senado ainda há muita interrogação sobre isso. E até porque o Senado tá para renovar, né? Fevereiro vai renovar bastante, 1/3 do Senado renova praticamente. Então vamos ver como é que isso vai se dar na prática. Camila, obrigado pelas informações. Você segue em Brasília e qualquer novidade sempre traz aqui para os ouvintes da Jovem Pan News.